Fala, guerreiro, vamos nessa? Professor Paulo Renato aqui. Vou fazer mais uma questão difícil com vocês da prova da SpaceX de 2016, tá? Questão de número 27. Bom, nessa questão, ela é um pouquinho mais complicada, né? Olha o que ele fala nessa questão. Ele fala que você tem dois fios condutores que têm sentidos de correntes contrárias e entre eles equidistantes, tá? Os dois 3R de distância do centro da espira. Diz também que tem essa espira aqui de raio R e que vai ser percorrido por uma corrente I. E aí ele fala assim, qual a intensidade da sua corrente para que o seu campo resultante, seu campo magnético resultante aqui no centro da espira seja nulo? Bom, cara, aqui a gente precisa rever alguns conceitos para poder fazer essa questão. É um pouquinho realmente mais delicada. Então dá uma olhada. Primeiramente eu tenho que saber que num fio condutor, quando eu tenho uma corrente passando, essa corrente nesse fio condutor gera um campo magnético. E como que ela gera esse campo magnético? Bom, olha aqui, ó. Dá uma olhada. Eu tenho um fio condutor e esse fio condutor gera linhas de indução aqui, ó, onde vai mostrar o meu sentido e direção do meu campo magnético. Beleza? Então repare, mas como eu vou saber se você vai estar nesse sentido ou se vai estar nesse sentido? Assim, ó, você tem que saber aqui agora a regra da mão direita. Como é que é essa regra da mão direita? Preste atenção que eu vou te explicar. Cara, esse cara aqui, o seu dedão, vai ser o sentido da sua corrente. Você vai colocar ele no sentido da sua corrente e depois você vai ver como é que vai estar o seu campo. Como assim, pessoal? Olha aqui, ó. Imagina assim, ó. Se a tua corrente estiver para cima aqui, ó, você tem uma corrente I para cima. Você vai pegar o seu dedão, colocar no sentido da corrente, olha lá, ó, no sentido da corrente. E aí o que eu faço, pessoal? Agora você faz assim com a mão, ó. Só faz um totozinho assim, ó. Por quê? Sentido tá para lá? Tá, beleza. Agora faz um totozinho assim, ó. O que está acontecendo? O seu campo magnético está vindo para cá. Aí ele vai dar a volta no condutor, olha aqui, ó. Continua no sentido da corrente, meu dedo, ó. Ele entra aqui. Ou seja, ele sai daqui e entra aqui, ó. Então aqui, ó. Quando a corrente está para cima, ele entra aqui e sai por aqui, ó. Dá a volta assim, né? Entendeu? Olha lá, vou inverter aqui o sentido da corrente, ó. Invertendo o sentido da corrente para você entender. Vou botar agora para baixo e ver como é que fica. Vai mudar o sentido do campo magnético? Vai, cara, dá uma olhada só. Pega a sua mão direita novamente, regra da mão direita, coloca no sentido da corrente. Olha o sentido da corrente, está para baixo, cara. Olha que difícil, ó. Tá para baixo, não tá? Então, para baixo, olha como é que fica o campo magnético, ó. Entra por aqui, ó, e sai por lá por trás, ó. Tá vendo? Entra por aqui, sai lá por trás. Então, entrando por aqui, saindo lá por trás. Beleza. Eu tenho como saber a intensidade desse campo magnético? Tenho, cara. A intensidade desse campo magnético vai ser dado como μ vezes I sobre 2πr. Cara, o B é o campo magnético, o μ é a permeabilidade magnética do meio, tá? Cada meio vai ter a sua característica. E aí, ó, o I é a intensidade da corrente, 2πr. Que R é esse, cara? Esse R é a distância entre o seu fio condutor e o ponto que você quer. Beleza? Se o ponto fosse mais longe, o R seria esse ponto aqui. Tranquilo? Bom, então olha lá. Cada condutor desse aqui gera um campo magnético. Entretanto, eles têm sentidos opostos, cara. Vamos ver como é que esse cara que gera o campo magnético no centro dessa espira. Olha aqui, ó. Dedão, mão direita, né? Dedão, sentido da corrente. Tá pra cima, não tá? Olha o que ele tá fazendo aqui, ó. Tá vendo? Aqui no centro da espira, ele está entrando. Então, esse cara aqui gera um campo magnético. Aqui, ó, vou botar assim, ó, entrando. Esse é o I1. Beleza? Agora, eu vou lá para o I2. I2 aqui, ó, sentido da corrente, ó, para baixo. Como é que está fazendo, pessoal? Ó, I, cara, também está entrando. Está entrando aqui, ó, no centro da espira, ele vai estar entrando. Vai estar passando uma linha aqui, ó. Tá vendo? Vai estar passando, só que aqui, ó, entrando aqui. Assim como esse aqui também, vai estar passando uma aqui, que lá no centro da espira ela vai estar entrando. Ou seja, o sentido aqui também é entrando no quadro a gente representa assim, não é isso? Isso aqui é o I2. É o campo magnético que o I1 faz, B1, e o campo magnético que o I2 faz, que a gente chama de B2. Tudo bem? Então, se os dois aqui no centro estão no mesmo sentido, cara, é lógico que esse com esse aqui vai somar. Percebe? São dois vetores, campos magnéticos, né? Então, assim, são dois vetores do mesma direção e mesmo sentido, cara. Soma simples, soma vetorial, soma simples. A intensidade de cada um deles é B é igual a μI sobre 2πr. Isso você tem que saber, beleza? Campo magnético gerado por um condutor. Bom, beleza. E a espira, cara? Repare que o campo resultante até então aqui, ó, o campo resultante vai ser B1 mais B2, certo? Isso vai ser o campo resultante desses dois aqui. Só que
a espira também gera um campo magnético. E ele falou que esse campo magnético aqui resultante tem que ser zero. Então, repare, se tem que ser zero, cara, o campo magnético gerado por essa espira aqui no centro vai ter que estar no sentido contrário. Percebe? E vai ter que ser igual à soma desses dois, ou seja, olha aqui, ó, os dois que eu vou botar como sendo positivo, vou adotar positivo para dentro, tá? Só para poder resolver como sendo positivo aqui, ó. Então, para fora vai ser negativo, eu tenho que gerar nessa espira um campo magnético saindo. E como que eu faço isso, cara? Olha aqui, ó, para você entender. Para eu ter um campo magnético saindo da espira, eu também uso a regra da mão direita. Olha aqui, ó, imagina que você tem aqui a espira, tá? E olha aqui, ó, regra da mão direita. Esse cara continua sendo o sentido da corrente. Se a corrente estiver no sentido, olha aqui, ó, horário, olha aqui, ó, sentido horário é esse, não é? O que eu faço com a mão, professor? Só um totozinho, ó, dá um totozinho aqui, ó. Então, olha como é que funciona o campo magnético numa espira, tá vendo? Olha aqui, ele está entrando, percebe? Então, se eu fizer isso aqui nesse caso, ele vai estar entrando, não vai estar anulando esses dois, porque esses dois já estão entrando, olha aqui, ó. Então, tem que fazer um saindo. Como é que eu faço para ele estar saindo? É assim no sentido horário? Não, cara, é no sentido anti-horário. Como assim, pessoal? Dá uma olhada aqui, ó. Sentido anti-horário da corrente aqui, ó. Sentido anti-horário. Vê se nesse sentido aqui não é o sentido anti-horário. É, então olha aqui, ó, como é que fica, ó. Vê se não fica saindo aqui, ó. Ó o meu dedão no sentido anti-horário, ó o meu dedão no sentido anti-horário. E olha aqui, ó, totozinho da mão. Vê se não está saindo daqui da espira. É assim que funciona na espira, tá, galera? Então, para eu estar com esse cara aqui saindo, primeiramente, para saber o sentido da corrente, eu tenho que estar com esse cara aqui saindo. E para esse campo magnético que tem que estar saindo, olha aqui qual que tem que ser o sentido da minha corrente. No sentido anti-horário. Então, a primeira resposta é anti-horário. Beleza? Primeira coisa, a resposta é anti-horário. A corrente aqui, então, tem que estar no sentido anti-horário. Beleza? E qual é a intensidade dessa corrente? Ora, cara, repare que aquela outra corrente tem que anular essa daqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Dá uma olhada. O B1 mais o B2, que são os dois condutores, menos o B da espira, que eu vou chamar de B3, tem que dar zero. Por quê? Esse cara falou o resultante tem que dar zero. Tem que ser nulo. Como é que eu calculo o B1? Olha aqui, ó. Mi vezes I sobre 2πr, tudo bem? Mais Mi I, só que nesse caso é o 2, opa, aqui é o I1, né? Sobre 2πr. Repare que o R deles é o mesmo, né? Deixa eu ver, vamos lá, vou passar o B3 para lá. E como é que eu calculo o campo magnético numa espira, cara? Ó, o meu campo magnético numa espira, cara, é calculado como Mi I sobre 2R. Onde esse R aqui, turma, agora, cuidado, esse R realmente é o raio, tá? Então isso aqui eu também preciso saber. A intensidade do campo magnético em uma espira. E ele quer saber qual o valor desse I aqui, ó, do I3. Aqui, ó, Mi vezes I3 sobre 2R. Galera, presta atenção. Os três estão no mesmo meio, certo? Então, se estão no mesmo meio, um Mi de um é igual ao do outro. Colocaria o Mi aqui em evidência e cortaria os Mi's, certo? Agora, olha aqui. Galera, qual é o Rzinho de cada um deles? Ué, professor, eu acho que são 3 R's. É exatamente isso, ó. A distância aqui é exatamente de 3 R's, tá vendo? Então, 2π vezes 3R mais I2 sobre 2π vezes 3R. E aqui, ó, I3 sobre 2R. Posso cortar o R, turma? Então, olha aqui, ó. Se eu posso cortar o R, eu colocaria ele em evidência, certo? Posso cortar mais alguma coisa? Pode, professor. O 2, ó. Caraca, professor, olha com o que eu fiquei. I1 e 2 somados e os 2 sobre π vezes 3, ou 3π. Então, olha aqui como é que fica, ó. I1 mais I2 sobre 3π é igual o meu I3, que é quem eu quero. Caraca, professor, que beleza, maluco. Galera, fácil essa questão? Não é, mas tá aí, ó, mais uma questão morta, tá? O sentido da corrente tem que ser anti-horária, porque o campo magnético tem que estar saindo, beleza? E a intensidade dela tem que ser o suficiente para anular esses dois, ou seja, o B3 tem que ser igual a B1 mais B2, que são os que estão entrando aqui, ó. Beleza? Tranquilo, turma? Bom, galera, continue os estudos aí, boa sorte, tá? Compartilha esse vídeo aí com seus amigos se você gostou. Se gostou também, dá um like aí, tá? Entre, se inscreva no canal, que eu vou estar lançando vídeos mais em breve aí, beleza?
Boa sorte, galera!